o crescimento e a crise econômica. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor José Luiz Panhussá. Ele é professor da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria falar um pouquinho de protecionismo. Havia um temor no ar de que houvesse um recrudescimento do protecionismo com a crise, né, que ele viria principalmente dos Estados Unidos, que envolto também em crise, com dificuldade de crescimento, e da Europa, que é o centro hoje da crise econômica internacional. Quer dizer, e não veio essa onda protecionista desses países, mas ao contrário veio do Brasil, que mais temia, acabou adotando medidas protecionistas, como sobretaxando a importação de automóveis. Como é que o senhor analisa esse surpreendente cenário? O risco do agravamento da crise desde 2008 era se houvesse um recrudescimento do protecionismo. A crise de 1929, que se estendeu até 1933, ela só foi do tamanho que foi porque as economias tentaram se fechar e isso gerou uma redução do crescimento, uma recessão muito maior do que poderia ter sido enfrentada na época com uma aliança entre os países. No caso da crise atual, que na verdade a crise hoje é um prolongamento da crise de 2008, a reunião do G20 de Londres foi um marco. Se a gente olhar as estatísticas, os gráficos, nós vamos ver uma reversão de expectativas a partir da reunião do G20 em Londres, quando foi a estreia do Obama, uma estreia positiva na economia mundial, numa reunião do G20, e houve uma reversão do início da adoção de medidas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, das medidas protecionistas. Então, isso fez com que a crise não fosse tão acentuada, tanto que nós estamos vendo hoje taxas de crescimento positiva, em média, nos países ricos, muito diferente de 1929, quando a economia mundial quebrou e 60% das empresas, o sistema financeiro todo quebraram e a população sobreviveu à base dos sopões. No caso recente brasileiro, né, de adoção de medidas protecionistas, tem a ver com o câmbio muito baixo, né? A nossa indústria necessitava de algumas medidas de proteção. Havia um discurso, e há uma realidade nesse discurso, de desindustrialização, né? Nós fizemos um encontro dos economistas brasileiros recentemente, e o tema dominante foi exatamente esse, o risco de desindustrialização com um câmbio muito baixo. Porque a continuidade da entrada de dólares no país, o cenário é de continuidade, e, portanto, a tendência é de que o câmbio se mantenha abaixo, e aí é necessário a adoção de medidas que protejam o setor empresarial, o setor produtivo. O Plano Brasil Maior, apresentado pela presidenta Dilma recentemente, tem que agradou viés, a toda a indústria, né? Agradou a indústria, tem um viés enorme em termos de protecionismo, de estímulo à indústria nacional e de proteção à indústria nacional. São medidas necessárias nesse contexto de câmbio muito baixo. Professor, para usar uma expressão aí que se usa muito aí no país, o Brasil está mandando bem, né? O Brasil é atualmente a 7ª economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Em que esse posicionamento pode ajudar os países emergentes e o próprio Brasil nos seus entendimentos com os países desenvolvidos? Ou seja, essa posição de 7º colocado nesse ranking de países ricos ajuda o Brasil? O G7 não pode ser mais o G7 antigo, né? O Brasil já é a 7ª economia do mundo e caminha rapidamente para ser a 5ª economia mundial. E com um cenário de médio prazo, todos os cenários mundiais, todos os analistas, né, colocam o Brasil como a 3ª potência econômica do mundo. Por algumas razões. Atrás da China e Estados Unidos. Já passando do Japão, Alemanha. Passando Japão e Alemanha, a Alemanha e o Japão estão um pouco mais distantes, né, de serem alcançados. Inglaterra e França serão rapidamente alcançados. No caso do cenário positivo
de longo prazo da economia brasileira tem a ver o potencial de oferta de alimentos para abastecer o mundo, né? O Brasil é a grande fronteira agrícola disponível, é altamente competitivo nessa área, é altamente eficiente, os países ricos não têm como concorrer com o Brasil, só à base de altíssimo protecionismo, que a rodada de Doha não conseguiu resolver ainda. E dificilmente vai resolver, porque isso teria um impacto negativo nessas economias, né? E político. O desemprego já é elevado, não pode elevar ainda mais o desemprego, no caso, no meio rural dos Estados Unidos e da União Europeia, e pela potencial de oferta de energia, né? Não só pelo pré-sal, mas também a bioenergia, né? O Brasil, então, tem vantagens comparativas de longo prazo em relação às economias mundiais, e essas vantagens o colocam como a terceira potência mundial no médio prazo. Professor, houve um debate nos últimos 5 pleitos presidenciais, um debate ideológico muito intenso, que alguns avaliadores diziam o seguinte, que é melhor o Brasil estar no rabo da fila dos países desenvolvidos e se interagir com eles, do que estar na linha de frente dos países em desenvolvimento e se interagir com os países em desenvolvimento. Daí, seria melhor nós trabalharmos um mercado comum com os Estados Unidos diretamente e não com o Mercosul. Em função dessa análise que o senhor está fazendo, que o Brasil, num determinado cenário, pode ficar em terceiro lugar, essa discussão hoje é bizantina? Eu acho que a discussão não é bem não é colocada de forma correta. Na verdade, o Brasil, né, com essa política externa adotada, especialmente nos últimos anos, mostrou que a diversificação dos parceiros é o mais importante para você gerar estabilidade no país e ter tranquilidade em relação às crises que ocorrem no resto do mundo. Hoje nós temos parcerias comerciais com países de todos os continentes. E não dependemos mais de 2 ou 3 países em especial, como dependíamos no passado dos Estados Unidos. Ou seja, né, a solidez da economia brasileira está na ampliação das parcerias. E dentro dessas parcerias, o mercado comum do Sul, o Mercosul, é importante. Claro que o Brasil é líder nesse mercado e qualquer movimento que ocorra na economia brasileira pode gerar uma instabilidade nos demais países, especialmente no caso da Argentina, que hoje, com a mudança cambial, que é temporária na minha avaliação, né, enfrenta uma situação de dificuldade razoável, porque o grande mercado para os produtos argentinos é o mercado brasileiro, ele é um grande exportador para o Brasil, e é o grande parceiro, como você já colocou, né, comercial brasileiro, que supera até os Estados Unidos. Estão empatados ali, 14%, 15% das importações. Em alguns meses. Professor, vamos pegar um pouquinho da balança comercial de setembro. A balança comercial brasileira teve em 2011, em setembro de 2011, o melhor mês da história, quer dizer, o melhor setembro da história desde uma década. Exportações de 23,3 bilhões, importações de 20,2 bilhões e um saldo de 3,5 bilhões de dólares. No acumulado do ano até setembro, as exportações foram de 190 bilhões de dólares, as importações de 167 bilhões e o saldo comercial acumulado, portanto, de 23 bilhões de dólares. Quer dizer, com esses dados a gente pode dizer que a crise não atingiu em cheio o Brasil ainda. O Brasil, o cenário internacional está ainda favorável à economia brasileira. Se a gente olhar qual o determinante desse crescimento da balança comercial brasileira, foi não só pelo crescimento quantitativo das exportações, que foi relativamente pequeno, mas principalmente pelos preços internacionais. Mas é só commodities que está explicando isso? Commodities principalmente. Né? Commodities é o grande carro-chefe das exportações brasileiras. E estavam com preços excepcionalmente elevados até recentemente. Há um movimento de queda recente, mas que não é uma queda que deva preocupar os exportadores, né? Uma vez que a demanda internacional continua elevada, e continuando elevada, significa que os preços tendem a se manter relativamente elevados. Então, o que é interessante nesse resultado da balança comercial é que nós estamos aumentando as exportações, o nosso quantitativo de exportações. Eu estive olhando, não recordaria de cabeça todos os dados, mas a maioria dos produtos tiveram crescimento quantitativo de exportação. Então, não é só preço que
que está determinando esse resultado da balança comercial. É a demanda pelos nossos produtos na economia mundial. E aí não é só a demanda, né, da China, é a demanda, quando nós olhamos um desempenho global elevado, é a demanda da maioria dos continentes que está elevada. É interessante, só nessa linha de comentário do senhor, no período de janeiro, setembro deste ano, em termos de destino e origem, tivemos o seguinte quadro: as exportações brasileiras tiveram como destino principalmente China, 33,6 bilhões de dólares, Estados Unidos, 18,7 bilhões de dólares, Argentina, 16,9 bilhões de dólares, Países Baixos, 10,4 bilhões de dólares e Alemanha, 6,8 bilhões de dólares. Já os principais vendedores para o Brasil no mesmo período foram Estados Unidos, 25 bilhões de dólares, China, 24,1 bilhões de dólares, Argentina, 12,4 bilhões, Alemanha, 11,2 bilhões e Coreia do Sul, 7,8 bilhões. Nessa análise do senhor, isso consolida essa ideia de que a diversificação do Brasil hoje é muito grande. É verdade, né? A gente observa por esses dados que você tem uma relação comercial hoje muito diferente do que nós tínhamos no passado. E mesmo os pequenos mercados têm sido bastante significativos. Os continentes, no seu somatório, africano, exato. Oriente O Médio. comércio brasileiro com os países africanos cresceu enormemente na última década. Eu lembro de uma palestra que eu fui fazer no Itamaraty para os diplomatas que iriam para o exterior em 2003, e eu fiz um quadro que trabalhava esses dados. A China nem aparecia no quadro dos maiores parceiros comerciais. E a política que se adotou de lá para cá foi exatamente de ampliação desses mercados. Claro que a China, pelo crescimento econômico que ela vem tendo, pelo processo de urbanização, pela complementaridade entre as economias brasileiras e chinesas, eles não têm alimentos, nós temos, eles não têm matérias-primas e nós temos, faz com que a China se torne a grande parceira comercial brasileira. Mas o valor, se nós olharmos o total das nossas exportações, ele não é tão significativo de o impacto na economia chinesa gerar uma instabilidade, porque a nossa parceria comercial hoje ela é ampla e se diversificou entre os diversos países dos diversos continentes. Professor, vamos voltar à política cambial, que houve uma mudança, um ponto de inflexão importante na política cambial. Chegamos até a 1,90, né? Quer dizer, uma desvalorização do real, que é o que vinha pedindo os exportadores brasileiros. Quer dizer, eu queria que o senhor analisasse diante de 3 pontos de preocupação. Primeiro, o combate à inflação. Como fica esse ponto de inflexão cambial no combate à inflação? Como fica perante a balança comercial e perante a conta de transações correntes, que o senhor já anunciou aí que podemos chegar a um déficit de 65 bilhões de dólares este ano? A mudança no câmbio ela tem um efeito positivo na indústria, redução das nossas exportações de produtos manufaturados, a chamada primarização das nossas exportações foi crescente nos últimos anos, em especial pela perda de competitividade da indústria em função do câmbio. Então, ela é um movimento que, do ponto de vista do impacto, é muito maior até do que o chamado protecionismo, das medidas protecionistas que o Brasil adotou recentemente com o Plano Brasil Maior. Mas o risco está do lado da aceleração inflacionária, né? Na verdade... Explica um pouquinho por que isso ocorre. Os produtos importados se tornam mais caros quando você tem um crescimento no câmbio, né? Um produto que custa $10 no mercado internacional, a 1,50 o dólar, você chegaria aqui a R$15, né? A 1,90 chega a R$19. Esse aumento de preço tem um impacto na inflação. Não é tão significativo, né, uma vez que a participação das importações no nosso produto, no nosso PIB, ele é ainda baixo. Né? O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada quando comparado com outras economias mais desenvolvidas e mesmo as economias em desenvolvimento. Então, o impacto final na inflação não é tão significativo, mas é preocupante considerando que nós estamos com a inflação hoje de 12 meses acima da meta. Né?
A meta é 4,5%, com tolerância de 2 pontos percentuais, ou seja, a nossa inflação superou já em muito, nos 12 meses, 6,5% do limite da meta. É claro que aí tem um problema estatístico, que nos meses de junho, julho, agosto do ano passado, a inflação foi em torno de zero, então qualquer patamar inflacionário nesses meses acaba elevando a média dos 12 meses. Mas a tendência é que a gente fique dentro da meta no fechar do ano, né, que é o que o presidente do Banco Central tem falado e que é o que o cenário de tendência mostra. Por outro lado, essa mudança no câmbio, ela vem sendo acompanhada por uma redução nos preços dos nossos produtos, né? Isso significa que não vai ter um impacto da mudança do câmbio nesses produtos que já estavam com preço relativamente alto, especialmente o do agronegócio. Então, ameniza ainda mais o impacto inflacionário. Eu diria que o risco de pressão inflacionária pela mudança do câmbio é relativamente pequeno, tranquilamente sob controle do ponto de vista da política que vem sendo adotada, não vai alterar significativamente a tendência e permite ainda que a gente feche o ano dentro da meta da inflação, né? Mas função do Banco Central, é função do governo ficar atento, né, ao movimento dos números. Balanço comercial e transações correntes. A balança comercial brasileira, né, o resultado altamente positivo recente, né, em função especialmente dos produtos primários, deve se manter positiva no ano e deve se manter positiva em 2012 pela demanda internacional pelos nossos produtos. Não há sinais, não há tendência nos próximos 10 anos, pelo menos, de redução de demanda dos nossos produtos primários de exportação. O cenário é positivo e, portanto, nós vamos ter uma balança comercial relativamente tranquila nos próximos anos. Transações correntes, quando entram os serviços e as rendas, né, aí é bastante preocupante. Só em viagens internacionais nós devemos ter esse ano um déficit superior a 10 bilhões de dólares. Na verdade, deve se aproximar a 15 bilhões de dólares. Então, mas isso o câmbio pode corrigir, pode ajudar a corrigir, né? O câmbio desestimula a ida, por exemplo, ao exterior. As viagens internacionais. Certamente as pessoas que estão planejando fazer uma viagem internacional já começam a adiar ou repensar com a mudança no câmbio. O problema é que esse câmbio não vai se manter. A entrada de dólares está mostrando isso, né? Nós temos o que determina o câmbio? É a oferta e a demanda de dólar. O preço do dólar é determinado pela oferta e demanda. Se está entrando mais dólares do que sai, o dólar tende a cair. O Banco Central tem que comprar mais dólares, então. Vai ter que comprar mais no médio prazo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e a análise feita aqui pelo professor José Luiz Panhussá, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.